Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mirella, estou nos períodos finais do curso de Geografia pela UEPB e vim falar para vocês um pouquinho sobre um assunto ainda pouco falado, mas que são os aquíferos e que são importantíssimos. No Brasil, possuímos grandes aquíferos, como o aquífero Alter do Chão, certo? E o aquífero Guarani, que eu acho que vocês já ouviram falar um pouquinho sobre ele. O aquífero Alter do Chão, apesar dele parecer menor, tá, que o aquífero Guarani, ele possui um maior volume de água, tá? Além de outra característica super importante é que ele é totalmente brasileiro, ele possui apenas ao Brasil, tá? Diferente do aquífero Guarani, que é também de outros países, tá? Que ultrapassa essa barreira, né, e o limite do Brasil, como eu vou mostrar para vocês um pouquinho daqui a pouco, tá? O aquífero Alter do Chão, ele tem uma capacidade de volume de água muito grande, que chega a em torno de 86 mil quilômetros cúbicos apenas de água. Por isso que a gente diz que ele é maior do que o Guarani, certo? Porque o Guarani possui apenas 45 mil quilômetros cúbicos de volume de água, tá? Esse aqui é o aquífero Guarani, tá? Como eu falei para vocês um pouquinho, né? Ele, apesar de aparentar ser maior, ele possui um menor volume de água, menor capacidade de acumulação de água, tá? Aqui, como eu falei também anteriormente, né? Ele ultrapassa a barreira, tá? Chegando e também fazendo parte de outros países. Mas apesar de eu falar tudo isso, o que seriam aquíferos, né? Os aquíferos, eles são conceituados como unidades geológicas, tá? Que possuem, infiltram e armazenam grande quantidade de água no subsolo, onde essa água elas podem ser utilizadas para armazenamento de cidades, né? E até mesmo, se de forma responsável, do país. São rochas caracterizadas de formas porosas e algumas vezes também existem, como eu vou mostrar para vocês, né, aquíferos que são mais difíceis de acontecer a infiltração, esse processo de infiltração, tá? Eles são capazes de reter e receber essa água, tá? Como nessa imagem aqui, eu vou mostrar um pouco para vocês, né? 2% da água da chuva ela é absorvida pelos aquíferos, ou seja, a água da chuva vem, bate nas rochas, né? E essas rochas elas infiltram, né? Vai infiltrando a água, tá? No subsolo e vai formando esses aquíferos. Os aquíferos eles possuem dois tipos, tá? Os aquíferos livres e os aquíferos confinados, onde os aquíferos livres são aqueles aquíferos mais fáceis de penetrar a água, certo? De receber a água. Eles são mais fáceis também de serem contaminados, justamente por essa questão de serem mais fácil a infiltração da água. Em algumas regiões, né, possuem grande quantidade de líquidos tóxicos e alguns deles até mesmo perto desses aquíferos, o que fazem com que os aquíferos eles absorvam e possam, querendo ou não, se contaminar. Já os aquíferos confinados, eles são aqueles aquíferos que não possuem apenas a pressão atmosférica sobre ele, mas também outras pressões superiores, tá? O que faz com que se torne ainda mais difícil a penetração da água nesses reservatórios, tá? Aqui está uma imagem para que vocês possam entender melhor o que eu estou falando, tá? Sobre os aquíferos livres, pode ver que tem essa linha de água perene, certo? Onde o aquífero livre ele está ali em um contato maior, tá? Com essa água, né? Ele absorve mais a água também. Já os aquíferos confinados, como mostro na imagem para vocês, possuem camadas impermeáveis, o que dificulta ainda mais a penetração de água nesses locais, tá? Como eu falei para vocês, né, que a água ela vai passando pelas rochas e infiltrando, existem alguns tipos de rochas,
tá? Que são responsáveis por esses fatores. Existem os aquíferos porosos, onde esse aquífero, eles possuem espaços vazios de pequenas dimensões, que são chamados de poros, tá? Por onde a água circula, e são formados por rochas sedimentares, tá? E solos arenosos, ou seja, existem as rochas e elas são assim um pouco afastadas e a água vai circulando por esse meio, certo? Por esses poros. Existe também o aquífero fraturado ou fissurado, certo? Que são aqueles que possuem fraturas abertas, que acumulam água. Essas fraturas representam o resultado de algumas deformações sofridas pela rocha e estão associadas com rochas de tipos ígneas e metamórficas, ou seja, são essas rochas, elas possuíram, de acordo com o tempo de alguns processos, tá, algumas rachaduras, e a água ela vai infiltrando nessas rachaduras, tá? E também existem os aquíferos cárticos, que são formados por rochas carbonáticas, tá? Que são as fraturas presentes nesses tipos de aquíferos, onde podem atingir dimensões maiores, devido à dissolução dos carbonos pela água. Assim, podem formar grandes rios subterrâneos, ou seja, formam esses rios subterrâneos a partir dessas rochas que são encontradas nesses tipos de aquífero, tá? Mas qual seria a importância dos aquíferos, né? Eu falei para vocês anteriormente que falar sobre esse assunto era importante, mas por que os aquíferos eles são importantes, tá? Está relacionado ao desenvolvimento econômico e social. É uma alternativa viável e sustentável para suprir a demanda de abastecimento em algumas áreas, tá? Como eu falei para vocês, eles podem servir como forma de abastecer algumas cidades, algumas áreas que ainda não têm, sofrem com o processo de seca, ou também tem alguns outros fatores, como a água não chega nesses locais, né? Então os aquíferos eles são uma forma mais viável e sustentável, tá? Outro fator a se destacar é que os mesmos são responsáveis em grande parte por alimentar rios, lagos e oceanos, o que faz, né, aquele ciclo hidrológico, tá? Ou seja, o aquífero também ele é importante para que os rios eles tenham a continuidade, tá? Eles sejam alimentados, tá? Continuem tendo a desenvoltura necessária. E podem ser usados também como atividades econômicas para irrigação, na indústria, tá? E em lazer também. Algumas curiosidades sobre os aquíferos, né? O que é que eles podem fazer? Eles controlam as reservas de água e sua renovação, como eu falei para vocês, né? Quando eu estava falando sobre a importância dele, que eles alimentam os cursos de água, de rios, dos oceanos, dos lagos, tá? Não existem aquíferos sem rochas ou solo, ou seja, para que exista aquífero é preciso que exista uma rocha, é preciso que exista solo, tá? Para que eles possam se infiltrar, né, nessas áreas. São impactadas pela dinâmica interna e externa e pela ação antrópica. O que seria essa ação antrópica, né, para aqueles que não sabem do que se trata isso? A ação antrópica ela é a ação do homem, tá? Ou seja, elas são impactadas pelas ações que a gente tem, como eu falei para vocês, em até mesmo, né, em líquidos tóxicos, em produtos químicos, né, dependendo de como vai ser utilizado esse aquífero, pode ocorrer a contaminação do mesmo, né? E eles resultam em recursos que se renovem em tempos distintos, ou seja, cada recurso de água, seja um rio, um lago, ele vai se abastecer e se renovar em tempos distintos. E nos aquíferos não seriam diferentes, tá? Não adianta a gente ir utilizar um aquífero, retirar toda a água dele, né? E achar que no mesmo dia ele vai se renovar, porque não é assim, tá? Eles têm processo de renovação diferente. Muitas vezes demoram alguns anos, alguns meses, para que volte toda aquela água, né? Então, é preciso que a gente saiba como se utilizar de maneira correta os aquíferos, tá? Como eles se reabastecem? Eles são reabastecidos através das chuvas, que entram em contato com as fissuras das rochas, tá?
Outra forma também, em algumas regiões, essas águas estão ligadas com as águas subterrâneas, que contribuem para a existência de rios, lagos e áreas úmidas. Porém, em alguns casos, são as águas superficiais que alimentam os aquíferos, tá? Ou seja, esses rios, os lagos são a água que alimenta o aquífero, né? Há essa troca. Em algumas regiões, os aquíferos que alimentam esses rios, e em outras regiões são esses rios que vão e alimentam os aquíferos, tá? Quando eu falo alimentam, é no seguinte de encher, de levar água, tá? Nesse sentido. Estão confinadas sobre basaltos e são atingidas por meio de poços, ou seja, existem áreas que não são muito fáceis de chegar até esses aquíferos, tá? Então é feita a utilização de poços. O que seria, né, a superexploração dos aquíferos, tá? É a extração de água subterrânea que ultrapassa o limite de produção das reservas regulares ou ativas de um aquífero, iniciando um processo de rebaixamento do nível potenciométrico que irá provocar danos ao meio ambiente ou para o próprio recurso. Ou seja, foi como eu estava falando para vocês, né? Não adianta a gente querer utilizar toda a água do aquífero de uma vez só e achar que ele vai se renovar por si só, né? E isso se chama a superexploração, tá? Né? O recurso ele tem um tempo para se renovar, então a gente não pode ultrapassar o limite de utilização desse recurso, tá? A água subterrânea pode ser retirada de forma permanente e em volumes constantes por muitos anos, desde que seja condicionada a estudos prévios do volume de armazenamento do subsolo e das condições climáticas e geológicas, ou seja, é necessário que para a utilização desses recursos que exista um estudo para que a gente possa saber até que limite pode ser usado desse recurso para que seja utilizado de forma viável, para que a gente não acabe esse recurso, né? Para que não acabe o aquífero, tá? Então, assim, é preciso que a gente se estenda mais estudos, tá? Para que possa ser utilizado de uma forma legal, né? E que não prejudique o meio ambiente, né? E nem o próprio aquífero, tá? Mas caso ele seja usado de forma positiva, de forma legal, como disse no texto, né? Ele pode ser usado por muitos e muitos anos, tá? Quais são os riscos dessa superexploração do aquífero? Indução de água contaminada nos aquíferos por causa do deslocamento, ou seja, a retirada, né, muitas vezes de forma imprópria, pode contaminar esse aquífero, tá? A subsistência de solos, definida como o afundamento do solo causada pela perda de suporte subjacente. Eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco sobre alguns vídeos que eu achei muito interessante, tá? Sobre esse mau uso do aquífero. E qual é o que acarreta, né, assim, os riscos que ocorrem esses afundamentos de solo, tá? Outra característica também de risco é que acarreta o avanço da água do mar na subsuperfície. Ou seja, a água doce ela vai sendo salinizada, ou seja, os aquíferos possuem água doce. Mas se não for utilizada de forma regular, de forma legal, possa ser que um desses riscos seja a salinização dessa água, né, em áreas litorâneas, tá? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as consequências do uso incorreto dos aquíferos. Lembra quando eu estava falando que eu ia dizer para vocês um pouquinho sobre esses afundamentos de solo? Pois bem, alguns vídeos que eu assisti, inclusive um muito interessante, que eu queria passar para vocês, porém, o YouTube retirou esse vídeo. Eu assisti ele há alguns anos atrás. O YouTube retirou. Foi uma entrevista do Globo Repórter do ano de 2010, onde alguns moradores da região norte eles estavam tendo que se deslocar das suas moradias, das suas residências, porque as pessoas elas estavam usando de uma forma tão irregular o solo, né, e também os aquíferos,
que estavam afundando e rebaixando o solo daquelas áreas, o que fazia com que as casas elas estivessem caindo, elas estivessem tendo algumas áreas que possuíam mofos, né? E nesse vídeo ele mostrava até que um casal de idosos eles tiveram que sair da sua residência porque o chão, né, estava caindo. O chão da sala deles possuía uma cratera, um buraco enorme devido ao mau uso dos aquíferos que eram encontrados nessa região. Então aí você já tira uma grande consequência desse mau uso, né? Além da questão do que eu vou falar para vocês, também de ir acabando esse recurso, tem esses outros fatores, né, de risco também para as pessoas que moram próximos a essas áreas, tá? A contaminação ela pode se dar por infiltração de influentes de indústrias, ou seja, o esgoto, né? Onde a rede de esgoto e galerias de águas pluviais, vazamentos de postos de serviços, por aterros sanitários e lixões, o uso indevido de fertilizantes, tá? Depositados nos lixos, tá? E em poços mal construídos ou abandonados, ou seja, esses são alguns dos elementos que podem fazer com que contaminem os aquíferos. Entretanto, a mais perigosa forma de contaminação é a provocada pelos produtos químicos, que acarretam danos muitas vezes irreversíveis, ou seja, contamina o aquífero e por mais que existam processos para que haja a descontaminação, muitas vezes não conseguem retirar ainda assim esses produtos químicos, tá? Ou seja, é irreversível, causando enorme prejuízo à medida que impossibilita o uso dessas águas subterrâneas nas grandes áreas, ou seja, quando há contaminação desses aquíferos e eles não conseguem, né, fazer com que haja uma purificação novamente dessa água, esse aquífero ele não vai mais poder ser utilizado para abastecimento e para outras causas também. O grande problema do uso desses recursos é que estão explorando os aquíferos em um ritmo mais rápido do que eles conseguem se refazer. Isso pode causar efeitos perigosos, pois o uso além do limite reduz a vazão e piora a qualidade da água, seca riachos e causa impactos geológicos na superfície, como o afundamento do solo, que é o que eu falei para vocês, tá? Um dos grandes fatores que acarretam e que é uma consequência do mau uso também seria a utilização tão grande que acabaria esse recurso. E aí, né, faria com que não existisse mais esse recurso, os rios, que alguns deles dependem dessa água dos aquíferos, eles não voltem, né? Os aquíferos, os rios, eles sequem porque não há esse ciclo hidrológico novamente naquela área, tá? Não existe a renovação do rio que era alimentado por esse aquífero. Então é muito importante a utilização correta dos mesmos. A descontaminação é muito difícil e muito caro. A água superficial, num custo relativamente baixo, é possível conseguir reabilitar. Mas quando a contaminação é do aquífero, os procedimentos são caríssimos e muito demorados. Ou seja, quando se contamina um desses aquíferos, o gasto para tirar e descontaminar é enorme, é muito caro. Os aquíferos eles são águas tão limpas e purificadas que muitas vezes nem precisam passar por um processo de descontaminação para ser utilizado, porque as águas elas são puras, elas são cristalinas e elas dão para o uso, para a utilização sem nem precisar dessas descontaminações. Porém, quando há contaminação do aquífero, é preciso passar por esse processo, tá? E muitas vezes eles são muito caros e muito difíceis de ser feito, tá? Aí tem uma imagem para que vocês possam ver de uma indústria, tá? Que vai levando produtos e líquidos contaminantes para as águas desses aquíferos, tá? Um desses casos é os vazamentos de tubos, tá? Que a gente pode ver nessa parte amarelinha, depósito de resíduos tóxicos,
onde, por exemplo, o lixo, né, é colocado em um lugar e esses resíduos que existem nos lixos, eles podem infiltrar nos aquíferos, tá? Então, galerinha, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês possam ter aprendido um